Comecei. Em algum lar poderia tirar a paz desse meu novo ser, soltar ao vento a minha voz que encontra o doce nome do Senhor. Mas em algum lar não poderia tirar a paz desse meu novo ser. Soltar ao vento a minha voz que encontra o doce nome do Senhor. Verei meus olhos a paz da Bom dia. da estação da graça do Senhor. Bom dia, Cirlei. Bom dia, Fernando. Hoje você tá meio sozinho aí, né, Fernando? O pessoal veio todo pra cá. Ô, Cirlei, bom dia. Um abração aí no Gilmar, na Kendria. Daqui a pouquinho nós vamos começar a nossa escola dominical e o assunto de hoje é muito interessante. Coloca a Kendria para participar, porque nós vamos tratar um pouco sobre a criação. E isso envolve muito que os nossos alunos ouvem na escola acerca de criação, evolução. Será que a Bíblia é um mito? Será que a Bíblia, de fato, ela expõe a verdade? Verei meus olhos a paz nascerá na estação da graça do Senhor. Está meu tempo no amor, gotas está em mim, me justificam na direção do seu caminho, na direção do seu caminho, na direção do céu, caminho eu vou, caminho eu vou, caminho eu vou. Conecte-se com milhares de sugestões de planos de aula. Bom dia a você que já está aqui conosco na nossa live. Dentro de instantes nós vamos começar a nossa escola dominical. O assunto de hoje é muito interessante. Deus, o Criador e a criação. É um estudo da revista Didaquê. O autor dessa lição é o reverendo Wilson Emerick de Souza. E nós vamos discutir um pouco sobre os 2 primeiros capítulos de Gênesis. Bom dia, benção, mãe. Família toda aí reunida também. Onde juntos todos
Lembrando que você pode participar conosco através dos comentários, mandando as suas dúvidas, também fazendo as suas considerações. O assunto de hoje envolve criação, evolução. E aí, existe compatibilidade entre a fé cristã e a ciência? Será que uma coisa é oposta à outra? Será que eu tenho que anular a ciência para ter fé, ou eu tenho que anular a fé para ter ciência? Eu convido você a abrir a sua Bíblia, pegar a sua Bíblia. Nós vamos estudar juntos o livro de Gênesis. E durante a minha palavra eu vou ficar citando aí um versículo ou outro. Então, é interessante você ter a Bíblia em mãos para que a gente possa tratar juntos. Juliano, e aí, tudo jóia? Como que está Portugal? Um abração, primo, para você, para Sandra. Dineia, como que tá o Zé? As meninas? Um abração para vocês também. Como eu havia falado, você pode pegar a sua Bíblia aí, nós vamos estudar Gênesis capítulo 1. Kendria, é você que chegou e curtiu aí? Eu tô vendo a foto muito pequenininha, mas parece que é você. Se for você, um abração, viu? Pois muito bem. Eu não vou ler o capítulo 1 de Gênesis agora. Vou ler apenas o primeiro versículo, porque durante a nossa conversa nós vamos citar alguns versículos. E você também, aí de casa, também pode citar, fazer referência a algum texto. Por isso que é sempre bom a gente ter a Bíblia conosco. Se, contudo, você não está com a sua Bíblia aí, também não tem problema. Preste bastante atenção, participa conosco, dê a sua sugestão. O assunto de hoje, ele costuma ser assim um pouco polêmico. O versículo de número 1 da nossa Bíblia, do capítulo 1, é o nosso texto base, que diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Eu não sei se vocês vão conseguir assistir. Xará, Edir, bom dia. Mas vocês estão conseguindo ver essa imagem aí? O que vocês estão vendo nessa imagem? Vocês acreditariam se alguém dissesse que a sua casa ficou assim do nada? Se esse fosse o seu cachorro e ele pudesse falar e ele dissesse assim para você: "Ah, eu não sei como que isso aconteceu. Eu não sei como que a casa ficou assim." Você acreditaria? Imagina, tá lá a casa toda suja, toda manchada e de repente alguém fala para você que não, eu não sei dizer, eu acho que do nada a casa ficou assim. Eu acredito que você iria olhar bem para as patas do cachorro, para as pegadas no chão e talvez diria: olha, esse cachorro aprontou de novo.
Concorda comigo? As coisas elas não acontecem do nada. Eu lembro quando criança, e nós, quando crianças, quando aprontamos, às vezes a gente quer convencer os nossos pais: ah, não, não foi nada, não aconteceu nada. Ah, mas de onde que surgiu essa bagunça? Ah, não sei. Como se as coisas, as artes não tivessem os seus autores. Como se tudo simplesmente viesse do nada. Existe uma razão por trás de todas as coisas. Se você tem três aí, né, Cirlei? Imagina você chegar na sua casa, não sei se eles chegaram a entrar dentro da sua casa, mas imagina, você chega em casa, a casa está de pernas para o ar e não foi nada, não foi ninguém. Se o seu cachorro pudesse dizer, falar, obviamente, uma situação bem hipotética, dissesse assim: eu não sei como isso aconteceu. O que você diria? Você acreditaria no cachorro? Vamos colocar uma situação menos hipotética, então. Quero que vocês olhem aqui para essa gravura. Todos conseguem ver? Moninha chegou agora. Bom dia. Benção, vó. Estão vendo essa tela aí? Faz a cara de inocente mesmo. Inclusive, eu vi um meme outro dia desse de um cachorrinho com a boca toda suja do pó e a casa toda cheia daquele pó. E mesmo dizendo: "Ó, cadê? Você acha que fui eu?" Mas olha para essa tela. Se eu dissesse para você que eu joguei tinta no papel e apareceu isso daí, você ia acreditar em mim? Não, o negócio é o seguinte, eu estava do nada, tinha uma tinta sobrando lá em casa, eu peguei uma tinta. Ou se não, eu vou dizer outra coisa. Eu não joguei a tinta, não. Eu fechei os olhos e eu fui espirrando a tinta no papel e surgiu isso daí. Você acreditaria em mim? Você acreditaria que alguém jogaria as tintas de forma aleatória no papel e formaria esse desenho? Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Nem se você colocasse pincel na minha mão, colocasse a tinta, me desse todo o material e dissesse assim: faz esse desenho. Com certeza eu não faria. Mais absurdo ainda é alguém achar que se jogou as tintas ali e se formou essa paisagem. Por mais que seja, por maior que seja o tempo gasto, eu poderia levar uma vida inteira jogando tinta no papel. E esse desenho nunca se formaria. Por quê? Porque existe um propósito, existe uma razão, nada vem do nada. Inclusive, quando nós falamos em criação, há várias teorias quanto à origem do universo, e uma das mais conhecidas, que trata da expansão do universo, eles devem muito a Albert Einstein, acerca da teoria da expansão do Big Bang. E é interessante que o Albert Einstein, ele mesmo disse o seguinte: o universo não é explicado satisfatoriamente sem Deus. Dá para perceber que coisa interessante? Albert Einstein, que foi um dos grandes nomes do campo científico, alguém muito importante quanto aos trabalhos com a sua teoria da relatividade para se conceber uma teoria de origem do universo, ele mesmo declarou: nada, o universo não é explicado satisfatoriamente sem Deus. E isso por quê? Porque as teorias, elas não conseguem explicar as condições iniciais. Ou, em outras palavras, aquilo que aconteceu, ocorreu antes da própria expansão. Eu não sei se você já teve essa experiência de conversar com alguém sobre a origem do universo,
E a pergunta que eu sempre faço é: mas o que originou isso? Aí a pessoa fala assim: não, o que originou foi isso. Beleza, e esse isso que você disse, o que que originou? Vai chegar num ponto que ele vai falar assim: eu não sei. Ou senão ele vai chegar num ponto em que ele vai dizer o seguinte: algo que não foi feito deu origem a tudo que passou a existir. E quando ele fala isso, eu digo, eu também penso da mesma forma. Existe uma causa para todas as coisas. E essa causa ela não teve início, ela não teve princípio, mas ela deu princípio para todas as coisas. Tem que haver algo fora do fator tempo e espaço. E quem é que está fora do fator tempo e espaço? É o Deus Criador, é o Deus eterno. E o livro de Gênesis fala sobre isso. Inclusive, quando nós estudamos o livro de Gênesis, é bom a gente pensar no contexto do livro de Gênesis. Porque muitas vezes, quando nós estudamos o livro de Gênesis, nós nos esquecemos de quem escreveu o livro e para quem esse livro foi escrito. Qual era a situação que as pessoas estavam vivendo quando o texto de Gênesis ele foi escrito? Nós ignoramos isso e por vezes a gente vê alguns comentários, algumas críticas que você olha assim e diz: meu pai, como é que essa pessoa disse isso? Você já viu? Perguntas no Facebook, tais como: ah, se Adão teve Caim e Abel, como é que Abel ou como é que Caim casou? Com quem que eles casaram? De onde que surgiu todo mundo? Já viu esse tipo de pergunta? Ah, não, o que o Gênesis está falando ali é uma coisa inconcebível. Será mesmo? Muitas vezes o livro de Gênesis parece um livro absurdo, porque nós não lemos eles com as lentes, nós não lemos ele com as lentes corretas. E isso é o que nos complica muitas vezes. Quem escreveu o livro de Gênesis foi Moisés. E Moisés, quando expôs e passou o livro de Gênesis, os seus destinatários eram pessoas que tinham vivido uma vida de escravos. Foram pessoas que saíram do Egito, eram escravos no Egito e agora estavam no deserto. São pessoas que não tinham uma própria identidade. Eles ainda não eram, de fato, um povo. Eles precisavam de leis, eles precisavam de algo para regê-los, eles precisavam, inclusive, saber da origem deles. Quem nós somos? De onde nós viemos? Por que que a gente saiu do Egito? Por que que a gente tem que cruzar esse deserto e chegar lá na Palestina, na terra de Canaã? Qual é a razão disso tudo? Por que que a gente não pode se estabelecer em outro lugar? Por que que a gente não podia ficar quietinho lá no Egito, como nós estávamos? Por que que a gente tem agora que ficar aqui penando no deserto? Foi por conta disso que nós temos o livro de Gênesis, porque ele explica essas coisas. Imagina Moisés com aquele povo todo lá no deserto, um povo que viveu como escravo, um povo que não tinha lá acesso à cultura, embora estivesse dentro do Egito. Naquela época, a fonte do saber se encontrava no Egito. Eles estavam lá, mas eles eram escravos. Eles não tinham oportunidade do conhecimento. Eles tinham algum conhecimento oral que foi passando aí de pai para filho, mas a gente sabe como isso se perde com os anos. Não é verdade? Pensa, por exemplo, na sua família. Você já ouviu histórias do seu pai, da sua mãe, dos seus avós? Mas você conhece a história dos seus bisavós? Você conhece a história dos seus tetravós? Você já parou para pensar como que a gente se perde com as gerações que vêm antes de nós? Nós nos esquecemos, nós nos perdemos. Agora imagina aquele povo que já estava há tantos anos no Egito.
Aquele povo, quando ele entrou no Egito, ele ficou lá e já tinha ali 400 anos que eles estavam lá no Egito. 400 anos é uma vida inteira, é uma história inteira. O, o Brasil, que é o nosso país aí, tem de história desde a colonização portuguesa pouco mais de 500 anos. E olha como que a gente conhece a história do nosso Brasil. E olha que nós temos livros de história, nós temos escolas, nós temos uma vasta rede de informações para obter o conhecimento. Agora imagina aquele povo, deles e dos seus ancestrais há 400 anos lá no Egito. Quando eles saíram do Egito, eles não sabiam quem eles eram. Eles não sabiam de onde eles vieram. E eles não sabiam nem mesmo acerca desse Deus que Moisés estava propondo. Eles conheciam muito pouco sobre Deus. Então Moisés vai contar para eles a história de todas as coisas. E Moisés ele faz isso de uma maneira interessante, porque ele pega desde o início de tudo, da criação de todas as coisas, e Moisés ele faz uma espécie de uma linha. E ele quer chegar justamente naquele povo. É por isso que Moisés não se preocupa, por exemplo, em falar de todos os filhos de Adão. Adão, ele não teve só Caim, Abel e Sete. Adão teve vários filhos e filhas. Se você ler Gênesis capítulo 5, vai falar que Adão teve filhos e teve filhas. Agora me fala uma coisa. Você sabe me citar o nome de uma filha de Adão? Eu também não sei. Sabe por quê? Porque isso não era interessante para Moisés. Moisés queria mostrar a geração de Enos, a geração de Sete. Porque através daquela geração ele ia chegar até os semitas. Quando ele trata dos semitas, ele vai continuar falando das gerações até chegar em Abraão. Quando ele chega em Abraão, ele conta a história de Abraão, da promessa que Deus tinha feito para Abraão, de dar para sua descendência a terra de Canaã. E aí Abraão tem um filho chamado Isaac. Isaac tem um filho chamado Jacó. Jacó tem 12 filhos, e desses 12 filhos se formam 12 tribos. E aquele povo que agora estava no deserto eram justamente as 12 tribos de Jacó, que eram descendentes de Abraão e que tinham como objetivo assumir a posse da terra que lhes tinha sido dada como herança. Está vendo como que as coisas se encaixam? A história de Moisés ela foi proposital. É por isso que tem muitas coisas no Gênesis que nós não vamos ter respostas detalhadas. Inclusive, quando Moisés ele vai falar sobre a criação, capítulo 1 de Gênesis, ele fala isso de uma maneira poética e resumida. Ele não se propõe a fazer um artigo científico. Até porque aquele povo lá no deserto não estava interessado em saber isso. O propósito não era detalhar como a criação foi feita. Moisés não tinha isso em mente. Mas Moisés quis mostrar como Deus se revela através da criação. E aí eu vou falar nesse momento quais são os propósitos de Gênesis 1. O propósito de Gênesis 1 não é explicar cientificamente a origem do universo, nem do planeta Terra, mas é mostrar, em primeiro lugar, que Deus é o autor de toda a criação. E esse é o ponto de número 1 da nossa revista. Deus é o autor de toda a criação. Direta ou indiretamente, todas as coisas procedem do Deus Criador. Inclusive, eu não vou entrar na polêmica criação versus evolução, até porque criação não é incompatível com evolução. Eu não estou aqui defendendo uma linha ou outra. Acredito sim no Deus Criador.
Mas sem entrar nos méritos da questão, eu gostaria de dizer que criação e evolução não são incompatíveis. Na verdade, criação e evolução respondem a problemas diferentes. Se não vejamos, a criação, ela trata como algo pode existir, algo que não tem a necessidade de existir, mas que passa a existir. A evolução, ela explica a variabilidade daquilo que já existe, das adaptações. A criação é aquilo que vem do nada. A evolução é em cima daquilo que já existe. Uma coisa não contradiz, uma coisa não embate com a outra. O que foi escrito é suficiente para mostrar as grandezas de Deus. Inclusive, nós vamos até falar sobre isso, Sirlei, que uma das características apontadas por Deus, eu acabei de falar que Deus se revela na criação, e nós vamos ver que ele revela a sua soberania, ele revela a sua grandeza através da criação. E esse é o propósito. Moisés, ele quis dizer o seguinte: tudo isso que vocês veem foi criado por alguém. O povo que vocês são hoje tem origem numa descendência preservada por Deus. Deus é o criador de todas as coisas, inclusive do povo hebreu. Esse é o propósito. E é isso que está sendo tratado no ponto de número 1. E aí, como a Sirlei colocou essa questão da grandeza de Deus, vamos ver o que Deus revela acerca da criação. Salmo de número 19 fala que Deus se revela através das coisas criadas. Do versículo de número 1 até o versículo de número 6, o salmista fala sobre a revelação de Deus através da natureza. Alguém sabe aí de cor o que diz o Salmo 19, versículo 1? Amém, Pai. Obrigado. O que diz? Salmo 19, versículo 1. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Isso é uma forma poética para dizer que a criação revela o seu Criador, ou o Criador se revela através da sua criação. E de que forma que Deus se revela, então? E aí agora nós vamos entrar no que de fato é o propósito de Gênesis 1. E aí a gente vai entender que o texto não é absurdo, o texto não é inventado. Nós vamos entender que Gênesis 1 não vai na contramão da ciência, muito pelo contrário. Quando a gente entende o que Moisés quis dizer com a criação, ele quis dizer aquilo que a Sirlei acabou de falar. Em primeiro lugar, a soberania de Deus e a liberdade de Deus. Porque o texto fala que a terra era sem forma e vazia, não tinha nada e não havia necessidade de nada. Mas Deus, de maneira muito livre, ele resolveu do nada fazer todas as coisas. Quando nós vemos a criação, nós vemos a liberdade de Deus em relação à sua criação. Ninguém opinou para Deus, faz isso assim ou faz aquilo daquela forma. Embora ali nós tenhamos o contexto do Deus triuno, a Trindade, ela está presente na criação, e nós vemos isso lendo o livro de Gênesis no capítulo 1, mas também o Evangelho de João no capítulo 1, quando fala que o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e tudo foi feito através deste Verbo, que é o Senhor Jesus. Nós vemos que Deus tem liberdade de fazer as coisas como lhe apraz. E isso vai nos abrir a mente para entender muitas coisas além da criação. Para entender por que Deus pode fazer o que Ele quer e quem somos nós para discutir a forma como Deus age. Inclusive, quando Jó começa a questionar a Deus sobre a sua situação, não entendendo
Deus começa a falar da criação para mostrar, Jó, onde é que você estava quando eu estava formando todas as coisas? Eu tenho liberdade sobre a minha criação. Eu tenho liberdade para fazer o que eu quiser ah, acerca de tudo. Mas não somente liberdade, ele tem poder. Ele é soberano. É um soberano onipotente. E é isso que Moisés quis mostrar quando ele coloca no capítulo 1 de Gênesis, por exemplo, versículo 3 diz assim: haja luz, houve luz. Ele fala e acontece. Versículo 6: haja firmamento, e houve o firmamento. Versículo de número 9: ajuntem-se as águas, e as águas se ajuntaram. Versículo de número 11: produz a terra, e a terra produziu. Versículo de número 14: haja luzeiros, e houve luzeiros. Versículo de número 20: povoem-se as águas, e as águas foram povoadas. Versículo 24: produz a terra seres viventes, e a terra produziu seres viventes. O que Moisés está querendo? Ele não está detalhando como as coisas foram criadas, mas ele quis deixar bem claro o poder de Deus e da sua palavra. Ele fala e acontece. Nada pode se impor a Deus, nada pode ir contra o seu desejo. Ele fala, ele ordena. As palavras de Deus, elas são imperativas. E a criação demonstra isso. E quando nós lemos Gênesis 1, nós entendemos isso. O nosso Deus, ele tem liberdade sobre a sua criação e ele é onipotente sobre a sua criação. Gênesis 1 também revela finalidades. Mostra que o Deus que criou todas as coisas, criou tudo com propósito, criou tudo com razão. Se tem uma coisa que eu não consigo concordar, em hipótese alguma, é com o acaso. Na verdade, nós podemos desconhecer o futuro, nós podemos desconhecer algumas coisas, mas isso não significa que elas não tenham um propósito e que tudo acontece e ocorre debaixo dos planos e dos decretos de Deus. Quando Deus criou todas as coisas, ele mostrou que aquilo que ele cria tem finalidade. Inclusive, deixa eu abrir um parêntese para falar sobre a criação aqui em Gênesis 1. Se vocês repararem bem, a proposta de Moisés não é nem tanto uma proposta cronológica. Eu não vou entrar aqui no mérito da questão. Nós falamos o que Deus criou no primeiro, no segundo, no terceiro dia, no quarto, no quinto, no sexto. Mas muito mais que estabelecer uma ordem cronológica, Deus quer mostrar finalidade na criação. E Moisés faz isso de uma maneira poética. Porque se você olhar no livro de Gênesis, no capítulo 1, e observar a criação, você vai ver relação. Por exemplo, o dia 1 encaixa com o dia 4, o dia 2 encaixa com o dia 5 e o dia 3 encaixa com o dia 6. O que Deus criou no dia 1? Haja luz. No dia 4, os luzeiros. Olha só, luz e luzeiro. No segundo dia, o que Deus fez? Fez separação entre o firmamento, entre as águas abaixo do firmamento e acima do firmamento. Criou os céus e as águas. O que é o registro da criação no quinto dia? As aves e os peixes. Os animais que povoam os céus e os animais que povoam os mares. No terceiro dia, o que Deus criou? A porção seca. Ajunte-se as águas e forme a porção seca. No sexto dia, os animais da terra. Se no terceiro dia é criada a terra, no sexto, os animais terrestres. O Gilmar está fazendo uma pergunta aqui. Existe realmente um espaço de tempo muito grande
nos versículos 1 e 2 de Gênesis, dos demais versículos da criação. Ô Gilmar, é muito interessante essa pergunta que você faz, porque às vezes nós trabalhamos a questão como se elas fossem imediatas. E do versículo 1 ao versículo 2 pode ter se passado muitos anos realmente, porque Moisés ele não está preocupado com estes detalhes. Inclusive, para a gente até entrar um pouco na questão, a palavra dia que nós temos traduzida no nosso português é uma palavra hebraica chamada Yom. E a palavra Yom não é sempre traduzida como dia. A palavra Yom, ela pode ser traduzida também como espaço de tempo, período de tempo. E aí, olha só que interessante, nós começamos a ver possibilidades em relação à criação. O que a gente tem que entender é que existe a revelação geral de Deus e Deus nos capacitou para compreender essa geração, essa revelação geral. Inclusive, nós vamos até falar disso daqui a pouco. Mas Deus nos deu poder para dominar sobre a natureza, para compreender a natureza, para compreender a criação. E através dessa compreensão, compreender também a própria palavra de Deus. Muitas vezes nós corremos o risco de interpretar de maneira errada a própria palavra de Deus. O que acontece? A gente cria aquela tradição em cima de uma interpretação e depois a gente vai entender que não era bem assim. Quer ver um exemplo clássico disso? Até certo tempo, muitas pessoas defendiam o fato de que a Terra era o centro do universo, o centro do nosso sistema, e na verdade o Sol ele andava ou ele circulava a Terra, ele rodeava a Terra. E isso porque, às vezes, pegava-se textos como aquele de Josué que diz, o Sol e a Lua pararam. Então significa que o Sol e a Lua é que se movem e a Terra ela fica parada. Olha só, será que realmente é esse o sentido? Deus nos deu a inteligência para poder observar e compreender a criação. Dali um tempo, Galileu, ele conseguiu descobrir que o Sol, ele era o centro do nosso sistema solar e, na verdade, a Terra rodeava o Sol. Naquele momento, Galileu, ele contradisse a Bíblia? De maneira nenhuma. Porque da mesma maneira que Moisés, Josué também não tinha propósito científico de explicar a situação ali. Ele estava falando o que ele viu, o fenômeno que aconteceu. O Sol ficou detido e a Lua ficou detida. Nós falamos isso. Eu, por exemplo, eu sei que o Sol, a Terra está circulando o Sol, ou a Terra gira ao redor do Sol. Mas eu ainda hoje falo sobre nascer do Sol. O Sol nasceu. Quando a gente vai no Pico da Bandeira, nossa região aí, a gente não fala que vai para ver o Sol nascer? É essa questão da linguagem que muitas vezes nós ignoramos. O problema estava na nossa interpretação da passagem. Então, quando a gente olha para Gênesis capítulo 1, o período de tempo pode ser realmente, Gilmar, muito maior, porque o propósito de Deus, através desse texto, é estabelecer, é demonstrar o seu poder e a ordem com a qual ele fez todas as coisas. E quando ele coloca o primeiro dia com o quarto, o segundo dia com o quinto, o terceiro dia com o sexto, muito mais do que uma questão cronológica, ele quer falar de ordem, ele quer falar de finalidade, ele quer falar de razão. Tudo aquilo que Deus faz planejado para alguma coisa. Não é um jogo de sorte, não é um arriscar. Tudo aquilo que Deus faz
com finalidade. Eu não sei se eu expliquei a sua questão, mas de maneira mais objetiva, sem entrar em detalhes, Gilmar, é muito possível que haja uma diferença muito grande de tempo do versículo 1 para o versículo 2. Na verdade, pode haver até do versículo 1 para o versículo 2, versículo 3, quase que uma eternidade. A gente não sabe como que era o antes, a gente não tem essa revelação. Inclusive, o capítulo de número 2, quando a gente entra nele, a gente tem que entender que ali Moisés está recontando a criação. Mas agora ele está recontando a criação, colocando uma lupa naquilo que para ele era mais importante. Você olha, por exemplo, o relato do capítulo 1, você vê a narração de uma maneira mais direta. Você vê o capítulo 2, aí Moisés meio que dá uma freada para explicar com um pouco mais de detalhes a criação do homem. E aí, Gilmar, você que está aí me ouvindo, e os demais que também estão me ouvindo, por favor, me ajudem nessa questão. A gente está falando de tempo. Olha só, capítulo 2, versículo 7 fala que Deus formou o homem do pó da terra, e tudo bem, está lá feito o homem. Aí a gente chega lá no versículo 18. O versículo 18 diz assim: Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Pois bem, o homem já tinha sido criado, Deus olha e vê a necessidade de fazer uma auxiliadora. Diz o texto que o homem já tinha sido formado e Deus trouxe ao homem os animais para que o homem nominasse aqueles animais. O versículo 20 fala que o homem deu nome a todos os animais domésticos e ele não achou uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Pensa aqui comigo. Nós temos até o Dr. Fábio aí conosco, que pode nos ajudar com essa questão. Quanto tempo você acha que Adão precisou para sentir falta de alguém? Para sentir que estava faltando algo na sua vida? Para ele conseguir observar que todos os animais tinham par, mas que ele não tinha. Será que isso foi realmente algo instantâneo? Quanto tempo ele gastou para para catalogar esses animais? Nós não sabemos como que foi esse processo. Mas será que tudo isso aconteceu num dia? E olha, eu nem contei o restante da história, não. Depois Adão cai num profundo sono, dali a pouco Deus retira uma costela. Imagina se isso tudo foi um intervalo de um dia. É muita informação e é muita coisa para um dia, não é? Então é por isso que eu falo que a gente tem que tomar muito cuidado, às vezes, com a nossa interpretação. Porque às vezes a gente se preocupa com um detalhe que não é o propósito do texto, que é o de demonstrar, como nós já falamos, a soberania de Deus, a liberdade de Deus sobre a sua criação, a finalidade de Deus, o propósito. Deus é um Deus proposital em tudo aquilo que ele faz. E ele é um Deus perfeito naquilo que ele faz. Me chama muita atenção porque Moisés se preocupou em mostrar que aquilo que Deus estava fazendo, ele estava fazendo de maneira perfeita. Aquilo que Deus faz é bom. E o termo hebraico aqui, para bom, é aquele termo que dá a ideia de aprovado, com excelência. E aí a gente olha para Gênesis 1 e o versículo 4 fala: a luz era boa. Depois, no versículo 10, e viu Deus que isso era bom. Depois, no versículo 12, e viu Deus que isso era bom. Depois, no versículo 18, e viu Deus que isso era bom. Depois, no versículo 24, e viu Deus que isso era bom. E assim vai se repetindo
essa expressão e viu Deus que isso era bom. Qual é o propósito dessa repetição? É demonstrar a perfeição do Criador. E não somente a perfeição do Criador, mas a perfeição da criação. Quando Deus formou todas as coisas, Deus as formou de maneira perfeita. Inclusive, eu abro um parêntese aqui para dizer que a maldade ela não tem Deus como autor. O propósito do nosso estudo de hoje não é tratar sobre a queda, e se nós estivéssemos aqui tratando da queda, do pecado, nós poderíamos até abraçar esse tema ou essa discussão que eu vou falar agora. Eu vou só jogar, mas já viu pessoas questionando: se Deus existe, por que existe crianças que nascem sem amparo nenhum? Se Deus existe, por que tem tantas crianças morrendo de fome? Se Deus existe, por que existem tantas doenças? E a gente fica colocando ali, atribuindo a Deus e culpando, na verdade, a Deus por tantas desgraças que existem e acontecem no mundo. Tentando com isso questionar a Deus, se não a sua existência, pelo menos a sua bondade ou a sua onipotência. Isso é porque a gente esquece que quando Deus criou todas as coisas, Deus criou todas as coisas de maneira muito boa. Aquilo que Deus criou perfeito. Quem vai pisar na bola, quem vai complicar o mundo que nós vivemos hoje, somos nós mesmos. Na verdade, a gente simplesmente amarga a consequência dos nossos erros. Deus havia falado que se o homem pecasse, ele traria a morte. E é isso que nós temos. Então, quando alguém te pergunta isso, você pode responder: olha, nós cavamos o nosso próprio buraco. Nós vamos falar na semana que vem sobre redenção e a gente vai ver que Deus não nos deixou nessa situação. Agora, quando Deus criou todas as coisas, Deus criou de maneira perfeita. Inclusive, isso abre um outro parênteses. Como Deus faz tudo de maneira perfeita, nós podemos confiar em Deus. Nós podemos descansar em Deus. Porque aquilo que Deus faz de maneira perfeita. Deus criou todas as coisas, Deus estabeleceu as regras, as leis sobre a sua criação. Eu, há muitos anos atrás, eu fiz um curso de programação em informática, e na época usava-se o Keybase, que eu nem sei se usa-se ainda o Keybase, que eu sou fraco demais na área da informática. O tempo vai passando, nós vamos envelhecendo e a tecnologia vai se tornando algo estranho para nós. Às vezes eu vejo umas crianças lidando com a tecnologia com muito mais facilidade do que eu, até de maneira intuitiva. Eu já não tenho essa cabeça. Mas alguns anos atrás, eu já fui um adolescente e eu trabalhava melhor nessa área de computação. E eu lembro que a gente criava programas e a gente fazia códigos. E tinha as variantes estabelecidas, tinha toda uma programação. A gente via ali o resultado, por exemplo, fazer coisas básicas. Eu lembro de uma vez no curso que nós criamos um jogo da velha para jogar contra o computador. Mas nós já estabelecíamos todas as variantes naquela programação. Quando a pessoa já viu o resultado ali todo bonitinho, via ali aqueles tracinhos, o xizinho, a bolinha para serem colocadas, mas por trás daquilo tinha várias linhas de programação, tinha uma fonte toda que a gente tinha feito. Às vezes a gente ignora isso. Todas as coisas que acontecem debaixo da programação de Deus. Existe uma fonte e essa fonte está em Deus. Todas as variantes possíveis estão com Deus. É por isso que a gente pode confiar em Deus. Porque Deus, ele faz tudo
de maneira perfeita. Eu estou vendo aqui a sua resposta, Gilmar. Conheço bastante da Bíblia e da ciência e não vejo contradição. Exatamente, Gilmar, o que as pessoas precisavam entender isso é que uma complementa a outra. Na verdade, Deus nos dotou para nós dominarmos a natureza, para nós compreendermos a natureza. Quando Deus fala dominai sobre as aves, sobre os peixes, sobre os animais, ali Deus estava dando ao homem um mandato cultural e a possibilidade de compreender a criação. Nós não temos como fonte de revelação tão somente a Bíblia. A Bíblia, ela é a nossa única regra de fé e prática. A Bíblia, ela nos mostra o que Deus requer de nós, o nosso dever para com Deus. A Bíblia trata acerca da forma como nós podemos alcançar a nossa salvação, mas tem muitas coisas que não são propostas da Bíblia, porque nós temos a revelação geral para isso. Por exemplo, nós estamos aí passando esse período de pandemia, a vacina para esse mal que a gente tanto almeja. Olha, meu filho, você pode orar a Deus, você pode buscar em Deus, mas você não vai achar a fórmula da vacina aqui nesse livro, porque não é o propósito. Agora, isso não significa que ele não nos ajude a passar pelo momento, a nos comportar diante dessa pandemia. Mas os propósitos e as finalidades são outros. É aquilo que o Gilmar falou, um complementa o outro. Eu vejo muitas polarizações nos dias de hoje, muito embate, muito debate, muita briga, às vezes sem lógica, porque eu entrei num grupo e agora, de maneira irracional, eu faço parte desse grupo. E eu vou defender esse grupo com unhas e dentes, e aí eu não admito nada que venha de um outro grupo. Meu pai colocou ali o mundo antes do pecado era um paraíso, de fato. Inclusive, nós tratávamos da criação inicialmente como um paraíso. E, finalmente, Deus ele revela através da criação também a sua própria glória, porque todas as coisas foram feitas para a glória de Deus. O propósito da nossa vida é glorificar a Deus. O propósito da criação é glorificar a Deus. E muitas vezes nós nos perdemos, justamente porque nós nos esquecemos de qual é o propósito. E às vezes nós achamos que nós somos, na verdade, o centro do universo. O ponto de número 3 vai falar Deus envolve o homem como seu parceiro na criação. O homem ele é a coroa da criação. Deus ele olha para nós com um olhar especial. E a gente tem que entender isso. Nós somos a primazia da criação de Deus. Eu não vou nem entrar em detalhes, porque está aí uma onda de veganos e de defensores dos animais, a gente podia falar um bocado de coisa sobre isso. Quem sabe num outro estudo, ou se puxar alguma pergunta, aí a gente responde mais rapidamente, mas a gente tem que entender que a coroa da criação é o homem. Isso não significa que nós devamos agir sem responsabilidade alguma, de maneira inconsequente, sem limites. Não é isso. Mas o que Deus está querendo mostrar nisso daí é que o homem se tornou parceiro na criação de Deus, em relação à população da terra, em relação ao governo da terra, em relação ao sustento da terra. Olha que interessante essa tríplice responsabilidade do homem. A primeira foi bem cumprida, né, em popular a terra. Hoje nós somos aí bilhões de habitantes.
mas nós temos também o objetivo de governar a Terra. O governar a Terra é dominar sobre ela. A tecnologia, ela não é contrária a Deus. Inclusive, hoje nós estamos aqui desfrutando da tecnologia por conta dessa pandemia, graças a Deus pelos recursos tecnológicos, graças a Deus porque Deus ele provê meios e para que nós possamos pregar a palavra, mas dentro da inteligência do homem, dentro desse domínio que Deus deu ao homem. Isso é o governo do homem sobre a criação. Olha que interessante, eu falo agora e está lá, ó, por exemplo, o presbítero Jefferson nos ouvindo lá de Caparaó, está lá a Cirlei nos ouvindo lá do Príncipe, está ali o Neidson, meu vizinho aqui, me ouvindo da casa praticamente ao lado, ao mesmo tempo, no mesmo momento. Meus pais lá em Alto Caparaó, o que acontece? Isso é o desenvolvimento humano. Nós não somos contra a ciência, nós não somos contra a tecnologia, nós não somos contra o desenvolvimento, muito pelo contrário. Nós devemos nos desenvolver porque Deus habilitou o homem a isso desde a criação, quando diz para ele dominar sobre as aves, sobre os peixes, sobre os animais e sobre a terra. É dessa forma que o homem exerce o seu governo e o seu domínio. Agora, isso deve ser feito de maneira responsável, porque o homem também foi chamado para cuidar da terra. O homem foi chamado para sustentar a terra. E o que nós vemos, infelizmente, é às vezes o exagero. E por conta da ganância, do egoísmo e de uma corrupção, os recursos do nosso planeta serem esgotados. Os recursos são dados para nós, nós devemos utilizá-los, mas com consciência e sabedoria. A gente não pode nem entrar num extremo de não toca nisso, não toca naquilo, nem no outro extremo de gastar sem responsabilidade alguma. Um abraço, Sérgio, que bom vê-lo. Quanto tempo! Você, a Nilvinha, tem vocês aí no coração. Tem visto aí, você está fazendo uma obra, né, Sérgio? Vez por outra eu vejo uma foto aí da sua obra. Mas ficou bem claro acerca desse capítulo de número 1 sobre a criação? É interessante a gente entender bem sobre a criação, porque é só entendendo bem a criação que a gente vai conseguir entender depois a redenção, é que a gente vai entender a consumação. Na verdade, os 3 primeiros capítulos de Gênesis, eles são fundamentais para toda a história bíblica. Se nós não tivéssemos as informações de Gênesis 1, Gênesis 2 e Gênesis 3, nós estaríamos bem perdidos. A forma como Deus criou todas as coisas, a entrada do pecado no mundo, ela nos complicou. Olá, dona Maria Helena, quanto tempo, lembro muito da senhora. A senhora está morando agora no Alto Jequitibá, né? Quantas vezes, indo naquela reta da Vargem Grande lá, a gente entrava à esquerda, para a senhora servir um cafezinho para a gente. Eu lembro com muito carinho, viu? Deus abençoe muito a senhora. Mas ficou alguma dúvida ou alguma coisa ainda para nós tratarmos dentro desse capítulo? Se não ficou, eu quero mais uma vez agradecer a todos aqui que estiveram conosco, participando dessa live, com o propósito de
aprendermos juntos. Hoje nós vimos sobre a criação, só adiantando para os irmãos os assuntos que nós pretendemos trabalhar: a criação, a redenção, a providência, o pecado, a justificação, o dia do Senhor, a unidade, a adoração, as escrituras sagradas, as boas obras e a nossa vida futura. Achei muito interessante a proposta dessa revista. Ela é uma revista já mais antiga da Didaquê, tem por título Fé Cristã Autêntica. O reverendo Enesiel nos autorizou lecionar as lições. Até agradeço ao reverendo Enesiel, juntamente com a sua esposa Emildes, eles que são os editores da revista Didaquê. Quero convidá-los a estar conosco nos próximos domingos, discutindo e aprendendo. Há algum pedido de oração nesse momento? Oh, Daniel, acabou! O tio agora ainda vai lá fazer um culto ainda. Nós temos uma área aqui que não está atingida pelo Covid, uma área rural, e lá nós temos uma família bem grande. Eles são do mesmo grupo de convivência, e aí nós estamos reunindo num terreiro lá, estamos compartilhando da palavra de Deus com toda a precaução necessária, tomando todos os cuidados, mas é o mesmo grupo de convivência. Então nós estamos tendo, na verdade, a oportunidade de cultuarmos ao Senhor lá, e daqui a pouquinho, Daniel, eu tenho que ir para lá. Então, o tio não pode ficar estendendo muito a nossa live. Mas, mais uma vez, obrigado a você que esteve conosco. Senhor amado, Deus eterno, nós louvamos o teu santo nome, pelo teu amor, pelas tuas misericórdias, pelas bênçãos que o Senhor derrama sobre as nossas vidas. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é o Deus todo-poderoso, é o Deus perfeito, é o Deus soberano, é o Deus que age de maneira providente. E assim, ó Deus, nós somos alvos do teu amor e da tua misericórdia. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor nos criou de maneira tão especial e o Senhor continua nos sustentando de maneira tão especial. Senhor Pai, com cada ouvinte, Senhor Deus, com a igreja do Senhor, especialmente nesse período de pandemia que estamos vivendo, que tanto nos tira de alguns privilégios, dentre eles o de estar na tua casa. Mas ainda assim te louvamos pelos recursos que o Senhor nos dá para, mesmo longe fisicamente, estarmos próximos virtualmente. Nós assim oramos, gratos a ti, no nome de Jesus. Amém. Também acho que foi coisa do Hernandes, hein, Silei? Ele colocou o Bob Esponja lá, depois tentou falar que foi o Daniel. Ô, vó, benção, Deus abençoe. Kendra, muito bom tê-la aqui conosco. Imagina burlar, não poderia tirar a paz deste meu novo ser.
Virei